Oi, pastor. Tô no serviço, mas daqui a pouco eu já chego em casa e daí já entro de volta. Beleza? Galera, então acho que tá faltando a entrada do Leomar, do Luiz, do Alcides. Não, o Alcides tá na área, né, Alcides? Tá aí, ingressou na reunião. O Clebson tá na escuta, Clebson? Ele avisou agora que tá no serviço, na hora que chegar em casa ele vai entrar. Ah, tá, que eu acho que eu tinha pedido, tava ligando pra ele. Obrigado. Então, tá faltando o Luiz e o Leomar a entrada. Pra nós. Ô Clebson, tudo certo? Tá saindo. Beleza. Galera, então. Seguinte, gostaria de trocar uma ideia com vocês aí antes de nós iniciarmos a aula, mas é baseada naquela conversa que nós já tivemos dias atrás aí, tá? Até recebi um WhatsApp, agora fui ver agora há pouco ali do senhor Fábio, que ele tá falando em nome da turma, que não tá sendo fácil o entendimento. Então, eu gostaria de saber um pouco mais de vocês, em qual parte que não tá sendo compreensível. Era aquela parte de pneumática, é a parte de CNC, qual que é a posição de vocês aí quanto a essas aulas online? Olha, pra ser bem sincero, eu acho que deveria todo mundo chegar no consenso, porque a minha opinião é a seguinte, que deveria trancar e voltar quando a gente tivesse aula presencial. Trancar e voltar. Não, foi essa situação aí que nós trabalhamos para que não ocorresse essa forma, né, Mas eu acho Eduardo? que seria Então, muito melhor se trancasse e voltasse quando tivesse aula presencial. tá, então beleza. Eu vou estar adicionando o Lucas aí para nós trocar uma ideia já, Beleza? para nós deixar alinhado essa situação. Beleza. Mas não seria melhor que a sala inteira? Hã? Não seria melhor se tivesse sala inteira também? Mas tá sendo gravada, Godinho. Ah, mas mesmo assim, né? Eu solicitei a entrada do Clebson, do Luiz, mas acredito que o Luiz deve estar trabalhando, chamado novo. O Evair também, eu acho que saiu agora da aula, tá ingressando novamente. O Leomar falou que já Mas vai entrar. seria basicamente tá todo mundo aqui, cara. Só tá faltando o Clebson. Sei, eu acho que o Clebson já Não, tá é que, na tipo assim, escuta aí. independente Hã? da, da coisa que for tomada, decisão que for tomada, né? Não tá todo mundo participando. Então, Tá um pouco baixo teu áudio, podia repetir, Eduardo? é que independente da decisão que for tomada, né? Fica meio chato, porque não tá todo mundo participando. Mesmo sendo gravado, né? Não, aqui só tá faltando o Luiz, cara. Eu acho que tá todo mundo agora. Então, Eu tô aqui já, professor. Tá todo mundo na área aí, só entrando senhor. no Lucas lá. Vou estar solicitando que a entrada do Lucas para nós tratar essa situação aí. Eu tava tentando entrar na aula antes, mas tá meio estranho esse Teams aqui hoje. Pois é, hoje deu uns probleminha, Luiz, não sei o que aconteceu, mas acho que se resolveu, cara. No final da tarde ele tinha se resolvido. Aham.
Ó, o Lucas tá na área aí, Lucas. Boa noite, Lucas, tudo bem? Lucas, na escuta? Boa noite, Elton. Ô, beleza, Lucas. Pessoal. Seguinte, Lucas, então eu recebi ali, tava conversando com o pessoal, que eu recebi uma mensagem do Fábio, que ele tá, segundo ele, tava falando em nome da turma, que não está sendo fácil. Eu até quis saber um pouco mais o que eles não estão compreendendo, se é a parte pneumática, essa parte do CNC, que é um pouquinho complexo, e também esse conteúdo que nós vamos entrar na parte de eletropneumática. Visto que o alinhamento nas aulas, nos dias atrás, foi de nós anteciparmos essas aulas para que eles não perdessem o módulo. E o Eduardo cogitou ali agora que, segundo o ponto de vista dele, deveria ser trancada essas aulas e retomar talvez em 2021. Ô, Elton, consegue me ouvir? Consigo, estamos ouvindo. Beleza. Então, assim, pessoal, se for um consenso da turma, a gente pode trancar. Porém, nós não podemos garantir a vocês que nós vamos ofertar o terceiro módulo em 2021. E que vocês poderão ingressar nesse módulo. Então, a ideia da gente adiantar disciplinas do quarto módulo, né, seria realmente para vocês terem uma garantia que a gente vai ofertar na sequência dentro de conteúdos que vocês conseguem aprender e conseguem ir desenvolvendo, né? Então, a gente entende que vocês conseguiriam estar desenvolvendo todas essas situações, mas é um consenso da turma. Naquele dia que a gente fez a reunião com a turma, a gente alinhou essas situações, né? Enfim, gostaria de ouvi-los, então, novamente, todos, né? Todos os alunos, entender realmente quais são os desejos da turma. Antes deles tomarem a palavra aí, Lucas, deixa eu entender melhor aqui. Caso eles façam a desistência, não, vamos trancar, eles vão perder o módulo, agora o terceiro módulo, e só em 2021 eles iam refazer o terceiro módulo. Isso, se nós tivermos disponibilidade para ofertar o laboratório. A decisão dos meninos aí. Por favor, Beleza. pessoal. Viu? O Jonathan, eu da minha parte, eu não estava conseguindo ouvir o começo da reunião aqui, ó. Aí eu não sei o que vocês estavam falando, mas eu da minha parte, eu não quero trancar não, cara. Eu quero terminar esse ano, hein? Eu também, o Luiz, né, que tá falando. Tipo assim, eu consigo entender de boa, sabe? Só que assim, se só eu consigo entender e os outros não, aí beleza. Aí eu até acho que talvez assim a gente pega aí essa parte que a gente tá tendo aula aí, daí, quem sabe adiantar até parar, pausar até agosto e tal, assim, mas trancar e voltar só em 21, eu também acho assim que é meio inviável, eu acho. Porque na minha questão, principalmente, eu estou aproveitando fazer o curso, porque eu estou com um contrato de emprego aqui na cidade, né? Mas esse meu serviço aí, normalmente é no trechão, né? Aí eu fico 1 ano, 2 anos aí em outra cidade aí. E acaba meu contrato esse ano aí. E com essa pandemia do jeito que tá, eu vou ter que viajar. Aí, se eu acabar viajando, eu acabo perdendo, porque daí ano que vem eu não consigo fazer, cara. Então, eu na minha parte, hoje eu até conversei com o Lucas. A única coisa que eu estava preocupado, que eu falei para ele, que eu até tinha pensado em trancar o curso, tudo, mas daí o que eu estava preocupado é a questão da entrega desses trabalhos para você. Ó. Porque eu viajei, eu estava viajando a trabalho e eu não estava conseguindo acompanhar todas as aulas. É um show de bola, Jonathan. Então, essa situação, a pedido de vocês, que vocês não estavam tendo acesso às gravações das aulas, né? Isso, e aí até eu fiz um esforço aí para publicar essas aulas no YouTube e disponibilizei os links. E segundo alguns alunos ficaram faceiros, tá? Show de bola, vão conseguir rever essa aula. Alguma situação que não tenha pegado na aula online. Só que eu consigo monitorar assim os acessos, pessoal.
e não teve acesso, sei lá, contabilizando tanto a turma da tarde quanto a turma da noite, cara, foram pouquíssimos acessos. Então, e outro detalhe, Jonathan, show de bola, mas eu não sei se vocês perceberam que desde o início das nossas aulas online, eu solicitei o trabalho com o objetivo de vocês aprenderem, vocês tentarem fazer, pôr a mão na massa, se ajudarem. Sempre na aula, que nós seria na aula seguinte, eu revia todo aquele trabalho, nós fazíamos os exercícios junto, então todas as tarefas que eu cobrei de vocês eram com o objetivo de vocês tentarem resolver. E eu resolvi sempre no início da aula seguinte. Então, para quem não conseguiu pegar, teve a oportunidade, ou não tentou fazer, ou não conseguiu fazer, teve mais a oportunidade de ver como que era realizado o exercício. Eu também, eu concordo com isso daí. Tipo, ter essa parte assim que é online é mais difícil e tal. Só que também o cara tem que se esforçar, tipo, não é bem assim, né? Não, certo, Luiz. Boa. Então foi essa a questão que eu levantei, que eu publiquei as aulas. Vocês teriam algumas janelas durante a semana que vocês poderiam estar também revendo alguma situação. Então, Exatamente. isso que eu. Mas colocar a situação de colocar vídeo do Telecurso 2000 comparado a essa parte de acionamentos que vocês estão tendo comigo, pessoal, não se compara, né? E colocar aquelas aulas do Telecurso 2000 para vocês podem ter assumir e assistir como material de apoio. Não referente aqui aos meus conteúdos, mas de outros professores. E eu acho que as aulas do Telecurso 2000 é mais complicado de pegar as coisas assim, Olha, de entender do que Desculpa, aí, o professor fazendo. desculpa te interromper, Jonathan, mas eu acho, de certa forma, até. Desculpa falar isso, Elton, mas até uma ofensa ao Elton vocês compararem as aulas dele às aulas do Telecurso 2000, sabe? Porque, assim, não tem nem comparação a uma aula do Elton gravada, feita para a turma de vocês, pedindo, orientando passo a passo com o Telecurso 2000, sabe? Eu acho, nesse sentido, essa comparação um pouco injusta na parte da turma. Não, eu nessa parte, eu não, nem sabia desse negócio de Telecurso 2000. Agora que vocês estão falando que eu tô ouvindo isso daí sobre Telecurso 2000. Eu acho que vocês têm um grupo paralelo ali, eu acho que vocês estavam conversando, pessoal. Daí o Fábio, em nome da turma, levantou umas situações ali que não tá fácil de vocês entenderem. E eu tô colocando, expressando aqui o que eu fiz para que vocês entendam. Eu dei a aula, orientei passo a passo, questionava. Se não houver questionamento no grupo, no meu ver, é que vocês entenderam. Não, sim, Eu pauso e falo assim, galera, estão aprendendo, entenderam aqui? Nós retomamos, o que nós teríamos que levar em consideração inicial para nós montar um circuito cascata? Tinha aquela receitinha de bolo que eu sempre coloquei. Nós montávamos junto, vocês olhando aqui na tela, eu orientando passo a passo, falando qual tecla do teclado pressionar, como multiplicar, como fazer a ligação. Então, é essa questão que eu agora fiquei com o pé atrás. No meu ver, eu achei que vocês estavam entendendo. Outra situação é a questão do recurso. Você lembra o que eu fiz nas últimas aulas? Eu não separei quem tinha computador com quem não tinha, para vocês se ajudarem, conversar e tentar fazer uma entrega. Reservar um horário aqui, talvez na quinta-feira, na sexta-feira de vocês, e tentar refazer. Eu recebi trabalhos do Teobaldo, só que muitas vezes eu não consigo abrir no celular, eu não estou com o notebook, não consigo instalar o FluidSim para ver o que está errado. Eu vi quando eu estava em casa, dei uma devolutiva pro Teobaldo, percebi onde é que era o erro, só que ainda permaneceu alguns erros lá, que era ele esqueceu de pôr as molas. Ele mandou o arquivo. Eu falei assim, cara, parabéns pela iniciativa, por tentar fazer o exercício. E eu refiz aquele exercício, pessoal. Todos os exercícios que eu cobrei de vocês, eu refiz antes de iniciar a aula do dia seguinte. Não, eu da minha parte, o que eu consigo, as aulas que eu consegui pegar, eu entendi bem. O que eu até conversei com o Lucas, a minha situação é a seguinte: como eu estou trabalhando, eu só tenho horário da noite para mexer nisso. Aí à noite tem as aulas também. Aí eu falei para ele que está acabando o terceiro módulo.
E como eu não tinha entregue nem trabalho, eu ia ficar sem nota. Ficando sem nota, isso, estou reprovado na tua matéria. Diferente, eu ia ter que fazer esse terceiro módulo de novo. E é isso que eu não quero. Então, daí, para mim, refazer o módulo de novo e trancar, dá tudo no mesmo, entende? Então, Isso, tá certo. o que eu estou falando é a questão dos trabalhos. Como é que dá para fazer essa parte dos trabalhos de entrega aí, ó, que eu Eu, Jonathan, tranquilo, não. Quanto aos trabalhos, você pode acessar lá na tarefa do que está no Teams lá, ver qual que é o pedido do trabalho e refazer. E se você assistir as aulas que eu postei no YouTube, já está toda a resolução. Mas qual que é o objetivo, pessoal? Nós estamos trabalhando com a parte da educação técnica. Não é a questão de nós solicitarmos uma entrega, é sinal que vocês estão aprendendo, que vocês aprenderam. Seria muito fácil só trabalhar aqui na aula, mas, pô, será que eles estão entendendo mesmo? Então, por isso que eu propus umas atividades como forma de entrega, uma forma avaliativa. Vai lá, Alcides. O Alcides ergueu a mão. Fala lá, Alcides. Tipo assim, professor, tipo, eu que não tenho notebook, é complicado, mesmo fazendo uma chamada de vídeo que eu fiz, por exemplo, com o Teobaldo, não é a mesma coisa a gente tá mexendo, né? Fica complicado. Quanto a isso aí, eu não posso discordar de você, Alcides. Isso aí por isso que a ideia era vocês se ajudarem para fazer essa entrega, né? Não tem como você fazer uma atividade instalando o SSNC que nós estamos trabalhando no smartphone. Nem o FluidSim não dá. Então, por isso que eu separei, tive a ideia de fazer com quem vocês tinham mais afinidade. Você e o Teobaldo sempre se deram muito bem. Vocês tentarem, talvez o Teobaldo pegou mais, você um pouco menos, ele te ajudar no momento oportuno, paralelo aqui às nossas aulas online. Mas tá aí, galera. Foi aquela proposta lá. Vou espelhar aqui o calendário do que nós poderíamos trabalhar para vocês verem como é que tá o calendário, né? Então está de segunda a sexta diretão até dezembro. E esses que nós estamos hoje dia 3, ó, as aulas do João nós fizemos questão de nem pôr no calendário porque não ia dar certo, tá? Então essa condição que nós trabalhamos aí com a parte assistida de simuladores, galera, eu acho que para aula online isso aqui é interessante. Eu acho que é suficiente muitas vezes, né? Mas tem que, como o Luiz comentou lá, tem que se esforçar um pouquinho mais aí para tentar ter um bom entendimento. Então seria aqui nas segundas-feiras a parte de acionamentos pneumáticos, eletropneumáticos, né, que nós iniciamos. E aqui nós finalizaríamos nas quartas-feiras a parte de noções de usinagem com CNC. Vocês conhecendo algum comando, qual que é a execução das trajetórias numa peça através dos comandos do código G. Então, que nem eu comentei com vocês, essa parte de noções de CNC, nós não temos uma máquina física lá para nós usinar uma peça, eu mostrar para vocês. Eu propus aquela situação de nós fazer uma possível visita técnica para vocês terem conhecimento da máquina. Mas caso todo mundo tivesse o computador e conseguisse instalar, nossa, daí seria excelente. Mas como nem todo mundo tem, a estratégia é que vocês façam em duplas com algum colega que tenha um computador. Mas tá aí aberto, pessoal. Vamos resolver essa situação hoje. Não adianta segunda-feira vocês já começarem a bloquear de novo, porque infelizmente nós não vamos ter como. Ou nós hoje deixamos alinhado, ou vamos ver um segundo plano aí para ver o que nós vamos fazer. Fábio, pode falar. Eu tava me escutando? Opa, sim. Eu queria deixar bem claro, né, que eu admiro muito o trabalho do professor e
que os esforços aí que estão fazendo por nós aí, mas, tipo, para mim, eu não quis humilhar ninguém aí, não quis rebaixar ninguém. Para mim tá difícil, porque eu tô que nem o Alcides ali, acompanhando pelo celular e, tipo, na sala de aula já é difícil pra gente aprender, tem certas matérias, né, tem matérias que a gente aprende mais fácil, pega mais. E que nem esse negócio de ficar aí na casa aí, cara, assistindo aula aí até já tá afetando até o psicológico, tá? Por isso que eu não penso em trancar o curso também. Eu quero concluir, terminar esse ano aí, formado, mas tá bem complicado pra mim. Tá certo. Não leva mal, Não, tranquilo, quis Fábio. ofender Isso aí ninguém. nós só temos que alinhar, né? Resolver. Mas Tipo, na minha condição aqui, eu nem explorei muito vocês até as 10h30 para não vocês terem o tempo de talvez fazer focar o término da noite com esse possível atividade extracurricular que eu propus, ou ficar com a família nesse momento, né? Mas a ideia é que em outro momento tivesse a ideia, Fábio, eu não estou nem cobrando muito a entrega. Por isso que eu nem questionei, nem levantei nomes, nada, porque eu refiz todas as atividades que eu propus a vocês. Mas o objetivo principal do professor é que vocês adquirem esse conhecimento. E como que eu vou saber que vocês adquiriram esse conhecimento? É vocês tentando fazer a resolução da atividade proposta. que nem o Luiz falou, né? Talvez tem que se esforçar um pouco mais, né? Que tem o material disponível, tudo. Tipo, não tinha pensado assim nesse ponto, assim, né? Se esforçar um pouco mais, né? Tá bem difícil, né? A gente é acostumado a conviver lá na sala de aula, já é melhor, né? Mas daí vamos ter que dar um jeito de se esforçar um tanto. Aí, cara. Alguém mais, pessoal? Quer se pronunciar? Agora é o momento. Não, eu penso assim, ó. Tipo, vai de cada um. Eu acho que se tem alguém que tá com dificuldade pelas aulas online aí, e se achar melhor trancar o curso, não é o que ninguém quer, né? Mas se achar melhor trancar o curso aí, cada um sabe a sua parte aí, vai lá e tranca, né? Mas eu acho que na parte de fechar a turma inteira, nem pode isso, né, cara? Eu também concordo. E o Teobaldo, como é que tá aí, Teobaldo? Só me Opa. escuta, Teobaldo. Tranquilo? O Teobaldo tá corrido. Oi, Teobaldo. Era pra ficar meio de molho, tá mais trabalhando que estudando. Mais ou menos. Isso é bom, Agora né? começou a aparecer mais serviço. Ainda bem, porque tava bem parado. Não, e olha a flexibilidade, né, cara? Agora você pode acompanhar, fazer suas atividades nesse horário que você não poderia, se estar na unidade, e adquirir essas disciplinas de conhecimento que contemplam o módulo do terceiro módulo da eletromecânica. Sim, eu tava com um pouco de dificuldade em fazer os trabalhos, né? Que nem eu te chamei, acho que foi semana passada, pedindo ajuda. Eu tava com um pouco de dificuldade nisso, em conseguir fazer. A aula tá bacana de acompanhar, só o problema é eu tava com os trabalhos, né? Viu, galera? Mas façam isso aqui, viu? Vamos se ajudar. Não é ideia de se prejudicar e prejudicar um e outro. Mas levante, vocês têm um grupo paralelo, levante sim. O que não tá, o que ficou de mais complicado do entendimento. E vocês sinalizam, nós retomamos. Tanto o João lá, se ficou alguma pendência do João, dá para nós propor uma aula extra aqui, ou cedo uma aula minha que está prevista no calendário, ou pegamos uma aula que está prevista ali de metodologia do projeto, do quarto módulo. A ideia é que vocês aprendam. Não é a gente querer ferrar com vocês. É a entrega do mercado de trabalho que nós não queremos mudar, por mais que nós estejamos ali, tenhamos essas aulas online.
profissional tem que ter uns conhecimentos específicos aí, porque é digamos, a cara do Senai. Não, pra mim tá bom do jeito que tá. Minha preocupação só era com a minha nota mesmo desse semestre. Não, show de bola. Viu, pessoal? Vou falar para todos vocês aí. Repito novamente. A nota não prova nada. Muitas vezes você poderia pegar o conteúdo do Luiz, ele alterar e fornecer para vocês uma atividade. Mas será que vocês aprenderam? A ideia dessas atividades era que vocês reassistissem a videoaula, talvez, e tentassem compreender como que funciona um determinado conteúdo. Não teria por que nós ficar enchendo vocês de trabalhos aí com o objetivo de reprová-los. Não é nosso objetivo fazer isso aí. O objetivo é que vocês adquiram determinados conhecimentos relacionados às unidades curriculares. Mas isso precisa muitas vezes uma dedicação a mais. Tem que fazer um esforcinho também. Mas para mim tá tranquilo, professor. A minha parte era isso, era só a minha preocupação era acabar reprovando a matéria e ter que fazer tudo o módulo de novo. Mas tá tranquilo quanto a isso aí, eu já tinha falado com o Lucas aí, eu vou dar uma olhada nas aulas aí de novo e vou ver se eu faço todas essas atividades pendentes aí. Viu, Jonathan? E todas as atividades que eu propus lá para vocês, elas foram solucionadas nas aulas seguintes. Todo início de aula ali nós já solucionamos a atividade. Tranquilo, eu vou assistir as aulas aí, vou fazer isso. Viu, Alton, tem uma dúvida a respeito do TCC, caso continuar essa pandemia aí e talvez módulo que vem a gente poderia talvez estar continuando com as aulas online. O TCC, como é que ia ficar daí essa parte aí? Acredito, Leomar, que eu estou bem crente, não só eu, mas a maioria dos funcionários, os colaboradores aí do sistema FIEP e até os nossos governantes, né, o Ministério da Educação, que abriu a academia, abriram os restaurantes. Cara, eu acho que agosto vai ser o limite. Vai dar uma guerra civil e se os caras não voltarem essas aulas. Mas nós vamos ter que arrumar uma estratégia e uma forma de entrega esse projeto de inovação. Não sei como é que nós poderíamos conduzir, mas talvez eu não vou te falar agora porque eu não sei. Né? Não depende de mim essa condução e essa informação. Mas o que eu tenho para agora é que está previsto o retorno em agosto. Então todo mundo está se mobilizando para que em agosto volte presencialmente as aulas na unidade, tá? Por isso até que o Lucas já falou na última reunião que os laboratórios já estão equipados com, talvez até a instituição vai fornecer a máscara, álcool em gel, vai ter as estratégias específicas para que não fiquem muitos alunos um próximo ao outro, né, e faça-se essa conclusão do semestre 2020. Beleza, então, obrigado. Viu, Leomar? Mas, pessoal, acho assim... Antes de finalizar, pode falar. Lucas. Galera, então, assim que se falou do TCC, estão resguardadas aulas práticas, então nós só estamos trabalhando que é possível trabalhar aqui de forma online e acredito que o TCC vai ficar lá para final de dezembro, né? Então, quanto a isso aí, até final de dezembro volta ali. O TCC, como eu já falei, vocês vão poder fazer em duplas, talvez, em trio, dependendo da complexidade de uma entrega que vocês vão fazer. Tá? Mas é bem seguro aí que nós daremos um jeito no TCC também. Até uma forma de entrega mais flexível, se tiver
complicações a partir de agosto, mas acredito que não terá. Sim. Lucas, quiser falar aí? Na verdade, assim, Elton, mais a compreensão de todos, né? A gente vem vocês já estão no terceiro módulo, então vocês sabem que durante os 2 primeiros módulos, a gente sempre cobrou de vocês, eu não estava à frente, mas tenho certeza que o Elton fez esse trabalho, cobrar o estudo em casa, as entregas, o esforço, sabe? E a gente nota que no online isso também precisa ter a sequência. A gente sabe que é mais difícil, todo mundo compreende isso, né? Até pelos horários, às vezes os alunos não estão presentes ou faltam, não acessam, né? E se fosse no presencial, daí não iriam para aula, não estariam tendo esse conteúdo em sala. Tem a vantagem ainda, como eu falei com o Jaico ontem, você não pode vir, por exemplo, está trabalhando. No caso do Teobaldo lá, que está com os horários a mais. A aula está gravada. Se fosse uma aula presencial, tu perdeu, não tem aula gravada presencial. Então, no sentido da aula online, ainda é uma vantagem, porque perdeu a aula, está gravada, tu consegue entrar em outro horário e acessar. Quando que vocês tinham isso no presencial? Claro, a gente sabe que o contato com o professor ali no dia a dia facilita muito, mas vocês também têm que olhar pelo lado positivo, né? Que está tudo gravado, vocês conseguem ter o acervo, acessar, não poder entrar, consegue assistir depois a aula, recuperar, igual o Jonathan aí vai fazer. E a gente quer esse apoio, sabe? E além disso, pessoal, o grupo está lá, assim, para a gente discutir numa democracia, não em situações assim de, tipo, ficar conversando situações à parte e não colocar, só trazerem para nós quando já está a situação bem avançada, sabe? Deu, igual o Elton falou, não entenderam? Botem no grupo, conversem, nós estamos sempre abertos para conversar, sabe? O que não pode acontecer é de vocês irem conversando paralelo aí e chegar para nós só quando já está os ânimos meio alguns já querendo desistir, não. Conversem antes, vão colocando, conversem na aula, convoquem reunião comigo, com o Elton, que é o coordenador, igual a gente fez agora, sabe? Coloquem lá no grupo que a gente estava, vamos alinhando, vamos conversando sempre, para que vocês consigam participar. O João me passou também que a participação está bem fraca, sabe, na aula dele, ele está um pouco preocupado, os acessos, né, os alunos ou acesso, ou também ele pede, os alunos não participam, não entregam as atividades, sabe? Então isso nos preocupa. Se fosse na aula, no presencial lá, vocês também não iriam entregar as atividades? Então tem que também, a gente precisa de uma parte do esforço de vocês para a gente conseguir junto. E as aulas práticas a gente vai fornecer, sabe? Vai ir atrás, a gente está fazendo o possível, tá todo mundo aqui no Senai trabalhando muito para dar o melhor para vocês, né? Vocês estão aí sabem que a gente está rigoroso nos horários, nos prazos, entrando, acessando, e o mundo se adaptou, não foi só o Senai, tá todo mundo assim, né? Então, ainda nós também estamos conseguindo seguir, vocês têm a vantagem de ter a aula gravada e a prática está reservada, nós vamos fazer essas práticas, vai tudo se esclarecer e o quanto antes a gente conseguir voltar, se autorizar daqui 10 minutos para voltar, podem ter certeza que é bem possível que amanhã a gente já converse para já voltar a aula ou voltar na segunda. Estou dando um exemplo, sabe? Assim que sair, a gente vai voltar imediatamente. A gente está pronto já, a gente só precisa de autorização. Isso aí, Lucas. Beleza, pessoal? Então, acredito que a gente pode fazer esses alinhamentos. Outra questão do Nelton, dos prazos, né? Nenhum professor negou prazos para vocês. Tenho certeza que todos os professores estão aceitando o trabalho e estão dando chance a mais do que até o regimento escolar permite, sabe? Então, quem tem trabalho atrasado, gente, a gente só precisa que vocês façam, né? Que vocês tirem um tempo, façam realmente. E a gente precisa que vocês façam, entregam, e quanto a prazos, os professores estão super flexíveis, porque a gente sabe que é um momento diferente e difícil para vocês. Então, se não conseguiu entregar no prazo,
entrega depois, um dia, 2 dias, uma semana, o professor vai aceitar de qualquer forma. O que importa é vocês entregarem, fazerem as entregas que o professor vai validar as notas, né, Elton? Com certeza, Lucas. Beleza? Então, pessoal, então ficamos alinhados assim. Eu vou ir para uma outra situação. E não sei se tem alguém com a mãozinha erguida aí quer falar. Deixa eu ver. Acho que tem o Fábio, mas acho que já falou, né, Fábio? Beleza. Qualquer situação, vocês vão me chamando aí que nós vamos conversando. Tá bom? Até mais, pessoal. Só um pouquinho, né, Lucas? Pode falar. Então é isso aí que foi bom, né? Nós ter que conversar, então fiquemos conversando, ó. Acertemos tudo agora, então vamos tocar, então. Vamos assistir as aulas e reassistir até nós aprender, pra não sair uns... Não, galera, e aquela situação, Fábio, cara, chama eu particular aí também, caso o professor não tem, mas não tem como nós fazer presencial, mas se eu te orientar particularmente, talvez, é que o complicado é você só tá com smartphone, né? Mas a questão é você talvez reassistir, né, esses conteúdos aí para ver se consegue associar essas ideias aí que nós estamos explanando nas aulas online. Isso aí. Então, eu tô providenciando um computador aí, daí vamos participar mais e pra ninguém ficar choramingando pros cantos aí. Não, e outro detalhe, galera, vocês, como eu acho que vocês têm um grupo paralelo aí, levantem algumas situações, vão conversando aí, e nós estamos aí para se ajudar, não é para se prejudicar. E aqui eu confesso para vocês, quem sairia prejudicados nesse bloqueio agora nesse momento seriam vocês. Infelizmente seriam vocês, né, os maiores prejudicados. Então acredito que vamos aguentar esses 2 encontros nas quartas e nas segundas-feiras. Não estou trabalhando até as 10h30 da noite para não sobrecarregar vocês também, tá? Mas vão se ajudando aí também. Lucas, muito obrigado aí pela participação. Até mais. Beleza. Até mais, Elton. Abraço. Beleza, pessoal? Até mais. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Viu, galera? Agora, o que nós poderíamos fazer? O que vocês querem retomar dos conteúdos? O que vocês acham aí? Eu, da minha parte, professor, eu vou ter que rever todas as aulas mesmo. Porque, como o senhor mesmo viu aí, eu participei muito pouco das aulas. Então, se eu falar para você retomar isso ou aquilo lá, não vai resolver. Para mim, eu vou ter que rever todas as aulas mesmo. Aí vem aí o pessoal e vê que eles estão com dúvida aí. Mas eu vou assistir todas as aulas. Não, vamos tocar o barco. Então, hoje, nas aulas anteriores, nós trabalhamos a parte de noções de CNCs ali, aprendemos um pouco o que tem vários códigos, não tem como nós decorar todos aqueles códigos numa aula, então estou fazendo uma forma bem flexível para conhecer um que outro código aí por encontro. Então hoje eu até coloquei ali para nós conhecer o código G75, nós conhecemos na aula passada o G77. Na primeira aula que nós trabalhamos com o simulador, que eu apresentei o simulador para vocês, com o auxílio do AutoCAD, eu fui fazendo o deslocamento por passo a passo. Então, utilizamos só o comando G00 e G01. Então, o G00 era para deslocamento com uma maior rapidez, mas sem avanço programado. Então, você informa uma dimensão em X e Z, para que ele se aproxima, para que a ferramenta se aproxime dessa determinada peça, desse material em bruto. E quando quisesse remover o material já com um avanço programado na usinagem, utilizava o G01, que é a interpolação linear com avanço programado.
Então nós fomos fazendo passo a passo. Saiu da peça, jogava G00, voltava rapidamente lá para o G0, que seria a ponta da peça. Avançava, digamos, diminuía o diâmetro e colocava o G01, que era para indo fazendo o deslocamento numa determinada cota em X. Nós colocava lá em Z, perdão, Z menos 60. G01, Z menos 60. Então, isso dá para entender que ali no zero peça, na face da peça, ia deslocar, removendo material até 60. Tá? Em Z. Queria remover a ferramenta dali. Então, extraía a ferramenta, colocava a X70. Então, a ferramenta viria para cima, afastaria-se desse material usinado, e você colocaria G00, Z0. Sempre quando falar Z0, era lá na face da peça. E depois você ia fazendo passo a passo aí para... Mas essa parte de programação é para fins de entendimento, mas tem outros códigos, pessoal, que são bem mais fáceis, mais simples. Hoje nós vamos conhecer o G75, que é a parte de deslocamento e usinagem para ciclo de canais e faceamento. Tá? Então é bem tranquilo essa parte. Eu só vou fazer uma demonstração para vocês aqui. E qualquer situação, vocês levantem a mão aí que vamos tentar voltar, tentar entender qual que é a dúvida de vocês. Beleza? Então vamos nessa. Na aula anterior também eu disponibilizei para vocês, para quem tivesse interesse, já começar a instalar esse software e querer brincar, refazer aqueles conteúdos que eu passei na aula passada. A parte de inserção do programa, fazer o preset das ferramentas, então também já está disponível no YouTube. Então aqui, o iniciar. E o Clebson entrou? Tá na escuta aí, Clebson? Opa, professor, cheguei. Tô na área. Nós tivemos uma reunião antes ali, Clebson. Depois os técnicos aí vão passar para você o que foi tratado na reunião. Mas eu te sinalizei, te chamei aí para saber como é que ficou. Tua máquina está funcionando, o teu computador? Tu chegou a tentar instalar esse... Agora já... Eu peguei segunda-feira ele. Ele tava com problema. Mas tenta instalar, Clebson. Assista lá como que instala, tenta brincar. Eu instalei o Fluidzinho ali, instalei já. Show de bola. Infelizmente é complicado que não tem um simulador um aplicativo desses simuladores aí para smartphone, né? Não tem esses simuladores específicos aí, mas requer o uso de um computador. Então aqui, pessoal, a nossa máquina, semelhante ao nosso torno convencional. Então nós poderíamos trabalhar de duas formas, dependendo da máquina. Então, com a opção de... Aqui não está desabilitada aqui essa aba vertical em função da emergência. Desabilitei e habilitei a emergência, habilitou. Aqui nessa aba vertical, que são alguns parâmetros para configuração de máquinas e ferramentas. Aqui em operações CNC, meus amigos, tem essas opções para você trabalhar com a torre traseira ou a torre dianteira. E aqui o número de ferramentas que tem aqui no nosso revólver. Então, se eu colocar 16 posições, que é o dobro do que estava, vai dessa forma. Eu joguei para a torre traseira, mas aqui nós temos 16 posições para nós inserir ferramentas aqui nesse revólver. Então, tem máquinas que tem esse número de possibilidades para inserção de ferramentas e outras não, né? Então, mas eu acho que com 8 posições aqui fica bem tranquilo nós visualizar as ferramentas.
Nós vamos trabalhar futuramente, ou vamos ver isso, se vai ser possível, nós trabalhar até com 5 ferramentas ali para nós fazer uma usinagem. Digamos, então vai fazer uma usinagem utilizando os comandos específicos, lá, o G70, G71, G72, G03, G02, que seria a parte de interpolação circular, que seria os arredondamentos em uma superfície, numa aresta da peça. Vamos fazer canais através desse comando G75. Vamos fazer roscas também. Então, para a aula que vem, eu acho que eu já vou trabalhar a parte do comando G71 e G72. Que vai ser mais fácil. Vocês vão se perceber que mas não é tão difícil quanto achávamos que era. Tá? Então, aqui, para inserir as ferramentas aqui no nosso revólver, nós temos essa opção aqui, que é chamada gerenciador de ferramentas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir aqui uma ferramenta de torneamento. Então, a primeira ferramenta aqui de torneamento, tem várias, né? Dá para nós clicar aqui e configurar uma para torneamento externo, definir a pastilha que nós vamos utilizar para usinagem. Então, essas 60 graus aqui, triangular, tem essas formato losango, outras para fazer uma usinagem com uma maior profundidade, então é um pouco mais fino, tipo uma canoa, mas aqui nós podemos configurar a extensão da pastilha aqui 12 por 12, a espessura de 3, então nós vamos inserir essas informações de acordo com a ferramenta que tem disponível na máquina. Aqui a largura 30 por 30, podia ser 20 por 20, comprimento 120, não sei, mas aqui nós não vamos mexer, nós vamos deixar aqui de acordo com como já se encontra aqui o normal do simulador. Dá para nós inserir aqui também, olha só, adicionar ferramentas. Então, quero inserir aqui uma ferramenta, um macho de roscar, ou uma ferramenta de sangrar interno, ou uma ferramenta aqui de roscar com um perfil específico. Então, eu consigo estar inserindo. Olha aqui, o número dessa aqui que eu vou inserir, 20. Então, paramos de corte, show de bola. Parâmetros de borda inseridos incorretos. Parâmetros de borda, onde é que tá? Onde é que tá esse parâmetros de borda? Enfim, não vou pôr, mas é possível inserir. Vamos colocar aqui um torneamento externo, uma diferenciada aqui. Vamos colocar aqui o número da 29, adicionar aqui. Vamos colocar 20. Uma ferramenta aqui com um perfil circular aqui com a nossa pastilha de corte. Então tá aqui, ó, torneamento externo. Quando eu clicar ela aqui, já busca do que se trata a ferramenta, tá? Então essa 29 aqui, deixa eu já renomear, vamos colocar como 1. E colocar uma ferramenta de desbaste externo. Então, clico aqui na ferramenta que eu quero, então é a direita, ela vai usinar da direita para a esquerda. E aqui eu vou pôr essa triangular. Gosto dessa pastilha. Feito isso aqui, pessoal, eu vou arrastar. Tem a opção, ó, carregar a ferramenta na torre. Qual posição? Vou colocar na posição 3. Então tá aqui. Deixa eu ver o que deu aí. Olha aqui. Não sei porque apareceu 29. Foi aquele número que eu coloquei sem querer ali antes. Então já está aqui na posição 3 a ferramenta do tipo triangular, 60 graus. Beleza, meus amigos? O seguinte. Eu vou definir aqui um comprimento X
desse material. Vamos colocar um 200. Tá aparecendo alguma coisa aí na tela? Minha tela tá travada aqui, ó, só naquela parte de gerenciar magazine de ferramentas. Eu acho que deu uma travada na tua internet, Jonathan. É que é a minha? Não, a minha também tá no A minha gerenciador. também. Tretou? Não, agora apareceu. Agora sumiu. Tá aparecendo agora? Agora apareceu. Então é o seguinte, aqui nessa parte de peça a ser usinada, nós podemos colocar o material. Então aqui eu vou colocar um material com uns 210 milímetros, só para mudar ele. Diâmetro, eu vou colocar uns 92 milímetros. Então comprimento 210 e comprimento 92. Show de bola. Material aqui, ó, dá para, caso vocês queiram inserir aqui um outro tipo de material, é possível também. Vou colocar, manter esse de baixo carbono e dar um OK. Então olha só, tá abrindo as castanhas e fechando, adequando esse material. Vou inserir também, pessoal, isso antes do programa que eu estou fazendo. Vou inserir também mais uma ferramenta do tipo bedame, ferramenta de sangrar. Então vamos ver aqui, ó, gerenciador de ferramentas, ferramenta de canal externo. Onde é que tá? Acabamento externo, canal externo. Olha só, temos essa ferramenta aqui. Dá para nós configurar aqui a largura da ferramenta, talvez 5 milímetros, 3 milímetros, e dar um OK. Então, essa ferramenta eu vou posicionar aqui na posição 6. Então, uma na posição 1 que é para usinagem externa, desbaste, e essa ferramenta CBDAM que é para canais, e está aqui na posição 6. Então, olha só, aqui está o nosso bedame. Deixa eu tentar inverter aqui para vocês um pouquinho a máquina. Estou girando a máquina aí. O nosso bedame. E aqui a nossa ferramenta para desbaste externo. Beleza. Comprimento do material 210 e diâmetro 92. O que eu tenho que fazer, pessoal, primeiramente para fazer o preset? Eu vou clicar nessa opção aqui, esse modo jogue, e clicar na opção Tool, que é a ferramenta. Ó, opção Tool, eu estou girando. Então, toda vez que eu for fazer o preset dessas ferramentas, eu tenho que posicionar essas ferramentas dessa forma. Ó, então, posicionei a ferramenta 3, que é que está acoplada na torre aqui, na posição 3, que é para desbaste externo. Então, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, que é a referência da máquina. Clicando nessa opção que é referência, esse símbolo aqui nós vimos, e está naqueles materiais que eu disponibilizei para vocês, eu clico no X, ó, tá deslocando em X, lá no zero máquina, e também tem que clicar no Z. Ó, tá deslocando Z. Z trabalha-se longitudinalmente e o X perpendicularmente ao diâmetro. Tá? Então, olha só, zeramos aqui a nossa máquina. O que eu vou fazer, pessoal? Na máquina real, ela é elevada através aqui desse modo, esse volante. Nós posicionamos que qual que é a posição que nós queremos definir e nós vamos girando como se fosse uma manivela e vai deslocando até tocar na peça. E o que acontece numa máquina real? Os operadores de máquina, eles ligam numa determinada rotação, essa superfície aqui faz um cálculo de rotação, os parâmetros de corte, e faz a usinagem dessa peça. Então eles vão deslocar desse ponto zero máquina, que é esse aqui, que a máquina entende que essa distância, vai ser deslocado até tocar na peça. Então, tocando na peça, aqui, digamos aqui, eu coloquei 92. Mas vamos imaginar que esse material, em bruto, estaria com 93,5. Então, remove-se 1,5
o operador desloca aqui um pouquinho, só em X, e vai falar que vai medir, né, novamente com o paquímetro e vai ver, ah, não, ficou com 92. Esse 92 que vai ser inserido lá no offset inset, lá na máquina. Então ele vai falar que nessa altura aqui, o X é 92. Ainda com a peça aqui, ele vai facear um pouquinho. Então ele faceia um pouquinho aqui e fala que nesse faceado vai ser 0 para Z. Então, novamente, ele vai vir aqui em Offset in Settings e vai falar que naquela posição ali, aquela ferramenta é 0. Z é igual a 0. Então, para nós não ficarmos perdendo muito tempo, é bem complicadinho nós deslocar essa ferramenta via esse potenciômetro aqui de deslocamento, menos e mais. Nós temos a opção aqui, como trazer um simulador, que é o posicionamento rápido. Então, clica-se nesse ícone aqui e clica também no posicionamento rápido. A máquina aqui, o simulador vai pedir, você quer posicionar rapidamente o centro, você vai falar que é Z0, é X0 lá no centro ou aqui na extremidade? Eu acho melhor aqui na extremidade. Então, onde já foi feita a usinagem e deixamos com o diâmetro de 92 que nós parametrizamos aqui. Então, vou dar um OK. Aqui está marcado na parte externa. Olha o que acontece. Lá do 0 peça, olha quanto foi esse deslocamento aqui. Em Z, menos 379 até tocar aqui. E X, menos 168. Lá da referência da máquina. Feito isso, pessoal, olha só como é que fica. Então, tá em 92 aqui em X. E aqui essa face aqui da ferramenta tá em 0, referente ao plano da peça que está em alaranjado. Tá? Então, é feito um desbaste leve, é medido, e essa dimensão que nós vamos inserir aqui, ó, nesse Offset in Settings. Então, essa ferramenta está na posição 3. Para X, qual que é a posição 3 em X? Que eu falei agora há pouco. Eu falei que estava com 93,5, nós desbastamos um pouquinho e deixamos com uma dimensão que eu inseri aqui na peça a ser usinada, que eu informei um diâmetro aqui. 92? 92. Então nós vamos falar assim, ó, que aqui é X92. Ó, deixei aqui, eu já marquei aqui X92, mas nós temos que marcar aqui nesse W003 em X e Z0 aqui em Z. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vocês vão clicar aqui, quando não aparecer a opção medida, vocês vão clicar em Offset, OPRT, nesse botão aqui, e agora apareceu o botão medida. Então, eu vou vir com a setinha do teclado aqui na opção 3, que essa ferramenta está lá na posição 3 da torre. Então, já, ó, X92, eu vou colocar aqui, ó, medida. Então, quando chegar aqui, ele vai saber que aqui vai ser deslocado lá da origem da peça, da máquina, o 0 máquina, menos 92. Só que aqui vai ser o 0. Aqui vai ser o 0 para Z, mas em X menos 260. Olha só, aqui eu venho com a setinha ao lado, ou só escrevo aqui, ó, Z0 e venho com a setinha ao lado aqui em Z. Não está funcionando uma seta, por isso que eu tive que fazer esse tipo de manobra. Ainda, eu parametrizei, eu zerei a ferramenta em X, falei que ali era X92, nessa ação perpendicular à peça. E longitudinalmente, do 0 máquina até tocar na peça, o 0 peça, em Z, eu vou falar que aqui é Z0. Então, ó, eu digito aqui Z0 e falo que clico em medida. Então, menos 379. Então, aqui eu já fiz o preset dessa ferramenta. Clico aqui na referência para voltar lá no 0 máquina, na referência. Deixa eu colocar aqui em 3D para vocês entenderem. Ó, eu parametrizei, fiz o preset dessa ferramenta. E agora eu clico nessa opção de referência, agora em Z. Foi lá no 0 máquina. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou clicar nessa opção e Tool novamente. Eu tenho que fazer para todas as ferramentas. Se eu tivesse que fazer uma rosca
aqui lá, ela tá com 92, é uma rosca M30, cara, eu posso parametrizar a minha ferramenta de rosca aqui em cima, no 92. Mas quando chegar lá no 30, vai chegar a opção que vai chamar a ferramenta de rosca e vai fazer a usinagem de M30. Então, olha só, a nossa ferramenta aqui está posicionada na posição 8, né, que nós deixamos antes, né? Não, 6. 6, na posição 6. Ó, tá referenciado X e Z, não tem mais deslocamento. Ela encontrou a referência da máquina, que é definida pelo fabricante. E agora nós vamos clicar aqui novamente. Nós teremos que clicar aqui no modo jogue e com o joystick lá, com a manivela, alocar esse bedame até tocar lá no 0 em Z e deixar o X92. Mas aqui nós vamos fazer rapidamente, posicionamento rápido. Aqui na parte externa, olha só. Aconteceu a mesma situação. Essa ferramenta aqui ela vai entender que está numa posição de 92 em X e 0 em Z para essa superfície aqui, essa face da ferramenta. Feito isso, nós vamos clicar aqui em Offset Inset novamente. A posição é 6, pessoal. Olha, como eu estou na coluna de Z, eu só vou colocar Z0 e vou ir lá na posição C. Na posição Z, perdão. Ó, tenho a coluna Z para a posição 6, onde é que está o nosso bedame. Então aqui eu coloquei Z0, só vou clicar em medida. Venho para o lado e falo que aqui é X92. E coloco medida. Então elas já estão parametrizadas e preparadas para a usinagem. O que nós precisamos agora é inserir o programa para que seja realizada essa usinagem dessa peça. Então já está certinho aqui feito o preset das ferramentas de desbaste e as ferramentas de canais. Aqui em opções de operações de máquina, em parâmetros do CNC, tem a opção de nós colocar aqui, ó, a cor da trajetória. Então, para a ferramenta 6, olha aqui a cor que está a linha. Está rosa. Para a ferramenta... Qual que era a posição que nós estávamos? A ferramenta 3? Era 3, né? Ou não? 13 e 6, eu acho, né? Acho que é. É, 13 e 6. Olha, ela tá em branco, mas por que esse caminho tá em branco? Deixa eu ver. Que eu tenho que posicionar ela aqui para chamar esse caminho. Mas voltando lá no parâmetro CNC, cor da trajetória. Então, ó, para a peça T3 aqui, ela vai ficar com uma cor cinzenta. A cor desse material só vai diminuindo o diâmetro e vai ficar uma cor cinzenta. Eu vou colocar aqui uma cor amarela. Então, a cor amarela. Então, quando eu remover aqui o T3, ele vai ficar com uma cor amarela. E o caminho vai ficar um caminho aqui da trajetória verde. E para a ferramenta T6, eu vou colocar uma cor verde. Então, vou colocar esse verde aqui. Então, amarelo e verde. Para você deixar essa cor, pessoal, essa opção cor metálica tem que estar desabilitada. Tá? Então, quando vocês instalarem, vocês desabilitem, caso vocês queiram pôr uma cor aqui na parte de usinagem para exemplificar o que vai ser usinado. Show de bola, aqui ok. Beleza. Então agora está tudo certinho. Nós vamos ir lá para a parte de programação. Para a parte de programação, pessoal, é nessa opção aqui. Painel Edit. Aqui onde é que está a mãozinha aqui, o cursor do mouse. Você vai clicar aqui. Vai clicar em Prog. Ó, mudou a tela. Em Diretório. Edição, Prog e Diretório. E aqui estão os programas disponíveis na máquina até então. Então nós vamos escrever um programa novo. Como nós estamos trabalhando com o comando G75, então eu vou colocar aqui, ó, O0075. Tá? Então, G75 é o comando que vocês vão aprender hoje, que é a parte de canais.
Feito isso, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, em inserir, insert. Ó, o que aconteceu aqui, pessoal? Write Protect. Eu falei na aula passada, mas acredito que vocês se esqueceram. Então, não deixe editar, nós temos que habilitar a edição do programa. Então, olha só, essa chavezinha aqui, nós temos que girar aqui para esse círculo. Olha só, nós vamos habilitar. Agora, nós habilitamos a inserção de um programa novo e até mesmo a edição de um programa existente. Então, geralmente as máquinas têm uma chavezinha onde é que você não pode fazer nada. Então, por mais que esteja rodando lá, se alguém mexer lá no programa, não vai conseguir alterar o que está executando a máquina. Tá? Então, o operador tem a chavezinha desses programas, que está no painel da máquina. Feito isso, então, agora habilitei a edição do programa, vou clicar em Insert. Ó, já veio para a área de programação. O que eu faço primeiramente, pessoal? Já coloco o EOB. Clico no EOB e dou um Enter. Ó, já vai cair o número do bloco. Então, para o comando N010, é o primeiro bloco. Nós vamos colocar G00, X100 e Z100. Então, G00, X100 e Z100. Z100. Então, por que essa informação, pessoal? Olha só, ela está distante aqui da peça. Ela está lá referenciada longe da peça, antes de iniciar a usinagem. Dou um EOB aqui e dou um Enter. Então, quando a primeira linha aqui que vai fazer, pessoal, quando cair no N010, essa máquina vai rapidamente aqui em X100 e Z100, antes de tocar na peça. Então, aqui é o 0, aqui está positivo. Quando começar a partir do 0 aqui da fase da peça para esquerda, vai começar a contar negativo Z. Então, X100 e Z100 vai ficar dessa forma. Tá? Então, vai ver aqui onde é que está o cursor do mouse. 100 milímetros em X e 100 milímetros da face da peça em Z. A segunda opção, pessoal. Então, o carro foi lá. Ó, tá lá posicionado na posição 6. O que eu vou fazer primeiro? O desbaste da peça. Então, qual que é a ferramenta de desbaste da peça? Está em qual posição? Se eu não me engano, é o 3, né? É o 3. Então, nós vamos colocar o T de Tools, T0303. Opa. T0303. Ó, se eu colocar TO3, o que vai dar? Não deu erro, mas para rodar o programa ia dar um erro, possivelmente. Beleza. Chamamos, colocamos aqui o EOB, Enter. O que nós queremos que essa máquina faça agora? Que ligue a placa, né? Então, chegou lá rapidamente, trocou a ferramenta de trabalho. Agora nós queremos que ligue essa placa. Então, vamos chamar aqui um G96. Que é a velocidade de corte constante em metros por minuto. Então, G96 S300. Uma rotação de 300 RPM quando estiver usinando a parte maior aqui. E também dá para nós fazer o quê? Chamar aqui ligar a máquina. Então, ligou o comando de velocidade de corte constante, nós vamos digitar aqui o M03, que vai ligar o sentido da placa, anti-horário ou horário. Então, aqui no nosso caso, está sendo horário. EOB, Enter. Nós chamamos aqui o G92. Então, olha só, quando estiver aqui usinando nessa parte aqui em cima, ela tem uma velocidade X. Conforme ela vai usinando, tivesse que usinar lá com 20 milímetros o diâmetro dessa peça, então ela ia atingir essa máxima rotação aqui que eu programei. Então ela fica uma velocidade constante. Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade. Quanto menor o diâmetro de usinagem, maior a velocidade. Então o G92, vamos colocar 800 RPM. G92 S800. O que nós vamos fazer também? Vamos pedir para que ligue essa máquina, na máquina, o fluido refrigerante. Então, vem o fluido refrigerante aqui e já comece a borrifar
esse fluido refrigerante para refrigerar e aumentar a vida útil da ferramenta. Então, M07 para o comando FANUC. EOB, Enter. Então, sempre que vocês terminarem uma sentença, pessoal, quando vocês começarem a brincar aí de programar e pensar como que vai ser os deslocamentos através desses códigos, vocês têm que clicar no EOB e dar um Enter. Beleza? O que nós precisamos fazer agora? Então, ligou, a máquina já está trabalhando, já está ligada à rotação dela. Nós vamos falar para essa ferramenta que vai chamar a 3, lá, que é para desbaste, aumentar a velocidade rapidamente e ir lá em X90. Então, G00, X90 e Z5 dá para nós pôr. Antes de tocar na peça, dá para pôr um Z5. Nós já fizemos o preset da ferramenta. Então, vai rapidamente através do G0. Terminei a sentença, EOB, Enter. Agora, nós vamos chamar o comando que nós vimos na aula passada, o G77. Então, é um dos comandos utilizados, mas semana que vem, pessoal, nós vamos trabalhar com um comando que vai ser batata. Vocês vão bater o olho, vocês vão começar a fazer, daí vai facilitar a ideia de programação. Então, se está sendo complicado aqui, vocês vão ver que vai facilitar essa ideia de programação. Ah, sabe o que eu me lembrei agora, pessoal? O Matheus, será que estava participando da aula? Televisão? Eu acho que não. Zé, o Matheus... Tem que ver com o Lucas aqui, para ele entrar em contato com o Matheus. Então, G00, X90, Z5, nós falei que nós ia chamar o comando G77. G77, eu vou fazer um deslocamento, galera, de 170 em Z. Então, eu vou colocar aqui, ó, Z menos 170. E vou pôr agora um avanço programado. Vou colocar um avanço de F0.1. Tá? Ponto e vírgula. Ou EOB. Enter. Agora aquela condição. Então, sempre que quando chamar o G77, ele vai ficar fazendo essa rotina. Usinando 170 milímetros, saindo, voltando aqui em Z5, avançando mais 2 milímetros, vai deslocar aqui em usinagem 170 milímetros, vai ficar fazendo essa rotina até cancelar esse código. Então, aqui nós vamos colocar X80, X90, X88, né? X88, EOB, X86, está removendo de 2 em 2 milímetros, mas eu poderia pôr menos, colocar 1 milímetro, dependendo da dureza do material, ou o tipo de material, se fosse um material mais duro. Então, o programador vai definir aqui qual que vai ser a dimensão de remoção. Então, nesse caso aqui, eu estou tirando de 2 em 2. X84. OB, Enter. X82. X82. Legal. EOB. X81. Aqui o último passo de 1 milímetro. Eu poderia colocar X80,5 para tirar só 5 centésimos de meio milímetro para o acabamento, mas não. Então aqui eu vou colocar X80. EOB, Enter. Agora, pessoal, nós vamos entrar para o comando G75. Então, o que eu quero que vocês entendam? Estava essa ferramenta 3 aqui fazendo toda essa usinagem. Tá? Deslocando aqui em menos 170. Nossa. Numa profundidade de 2 milímetros. Tá? Será que nós vamos trocar a ferramenta em cima aqui da peça? Não, pessoal. Então, nós vamos afastar essa torre, mudar a ferramenta e depois começar a fazer a usinagem novamente. Então, aqui eu vou falar aqui, ó, G00, X100 e Z100. EOB, Enter. Agora eu chamo a outra ferramenta que está lá posicionada na posição 6. Então, aqui
T06, 06. EOB, Enter. Então a máquina permaneceu ligada, eu só afastei, mudei a ferramenta e agora vai começar a fazer a usinagem novamente. Então, seguinte, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui, ó, G00, G00, X 80 e Z0. Z0. Então essa ferramenta vai tocar bem aqui na face desse material. E vou dar um EOB Enter. Feito isso, vou chamar agora o G75, que é essa parte que nós estamos estudando hoje. Agora nós vamos chamar esse comando aqui, que é para realização de canais e faceamento perpendicular, o eixo X. Então, o G75, ó, ciclo de canal no eixo X. Ó, o G76, pessoal, isso aqui já no Fanuc aqui, já é um ciclo de rosqueamento, que também vai ser o assunto das aulas posteriores, ciclo de rosqueamento automático. Então, o G75 é ciclo para canal. Então, chamei a função G75, eu vou colocar um R5. Onde é que tá aqui? R5. Ou dá para nós pôr aqui, ó, R5 não. Como eu vou trabalhar com a profundidade de 10 milímetros, eu vou colocar o recuo, essa que é a retração da ferramenta, conforme ela vai fazendo o canal. O que vocês faziam lá quando vocês estavam perfilando lá, fazendo um canal lá no torno mecânico? Vocês não iam devagarinho, retornar um pouquinho, iam devagarinho, retornar um pouquinho? Máquina CNC não tem como fazer, então ele tem que ir, cortar, recuar, quebrar o cavaco. Cortar, recuar e quebrar o cavaco. Então, para uma profundidade de 10 milímetros, ele vai fazer isso 4 vezes. Então, esse R eu vou pôr 2.5. Então, ele vai fazer isso aqui 4 vezes até chegar no fundo do canal. Tá? EOB. Enter. Agora é o seguinte, pessoal. Nós deixamos aqui o diâmetro, tá, com 92, nós deixamos com o diâmetro de 80. Agora nós vamos chamar o comando G75 novamente e vamos falar que esse comando, essa profundidade em X, ela vai lá para 60 milímetros. Então nós vamos colocar a profundidade final agora para o eixo X. Então vai em 80, vai usinar até chegar em 60. Então nós colocamos aqui a profundidade final do canal que vai ser executado. Então G75, X60, vai ser uma profundidade no raio de 10 milímetros. Eu vou inserir aqui uma outra informação, Z-165. Z-165. Então, ele vai fazer uma profundidade aqui, fazendo os canais, até o diâmetro do fundo do canal vai ser 60. E ele vai fazer esses canais até numa posição de Z-65. Vai chegar aqui, vai fazer um canal, vai fazer um canal, vai fazer um canal, vai fazer um canal, até 165. Tá? Então, aqui seria a posição final dos canais que vai ser executado, e aqui o diâmetro do canal que vai ser executado. Então, X60, o diâmetro do canal, e o Z-65. Que é a posição final do insert. Opa! E esse comando aí, ele já desconta a largura do bedame ou não? Já. Na hora de colocar o comprimento, né, no caso? Sim. Quer ver como? Não finalizei ainda. Então, agora é isso que eu vou explicar agora. Tem um P, pessoal. Eu vou arrumar um arquivo bem bacana e vou estar disponibilizando para vocês saberem o que é essas letras. Então, tem o P, que é um incremento de corte. Então, esse 165 não editou. P, que é um incremento de corte, que vai ser a profundidade do canal. Então, esse incremento aqui que eu vou pôr, que é a altura do canal, vai ser de 10. Só que em milésimos, pessoal. Então, se é 10 milímetros, nós vamos multiplicar por 1000. Então, nós temos que pôr aqui um P como incremento de profundidade, P 10 mil. 10 vezes 1000
10 mil. Outra situação, nós temos um Q, que nós temos que inserir aqui, que é a distância entre os canais, Luiz. Então, esse Q aqui que é a distância entre os canais. O BW nós já colocamos lá com 5 milímetros a largura, né? Então, a distância entre os canais vai ser de 15 milímetros. Só que esse cara aqui também nós temos que trabalhar com milésimos de milímetros. Então, 15 milímetros que é a distância entre os canais vai ser 15 mil. Então, o que é o final? A distância entre os canais, eu vou colocar 15 mil. Se assustem, pessoas, que depois vocês vão compreender melhor. Então, fechou. Agora eu vou colocar um F0.2 também. Um avanço. Então, F0.2. EOB. Enter. Depois, quando eu dar o ciclo de start, vocês vão entender ali do que se trata essas informações. Fechou, pessoal. Agora vai fazer essa usinagem de acordo com essas informações que foram inseridas. Eu vou pôr aqui um G00, X100 e Z100. EOB. E agora M30. Vamos finalizar esse programa. M30, EOB, Enter. Então, deleta aqui. Show de bola. Olha que bacana. Deixa eu dar o ciclo start. Agora foram as cores das coordenadas aqui em cima da nossa peça. Olha o que vai acontecer. Ó, vai fazer essa usinagem aqui, tirar de 2 em 2 milímetros através do comando G77. Ele vai sair fora, vai trocar a ferramenta, vai vir a ferramenta com o caminho cor-de-rosa aqui. Dá para nós tirar esse caminho aqui, caso vocês queiram. Daí vai fazendo essa distância aqui, ó, Luiz. O P, que é 10 a profundidade, nós temos que multiplicar por 1000. Então, P, que é incremento de profundidade de corte, vamos colocar 10.000. E desse ponto 0 aqui, até esse ponto aqui, é 15 milímetros. Ou seja, quanto que vai ficar de parede aqui? Se a largura do bedame é 5. Aqui é 0, aqui é 15. Por isso que eu coloquei 15 mil. A largura do bedame eu coloquei lá na parametrização das ferramentas como 5. Vai ficar quanto a espessura aqui da borda desse material? Hã? Aqui vai ser o 0. E vai dar um recuar e vai vir aqui, nesse ponto aqui, um 0 aqui novamente. 10 milímetros, exatamente. Então vai deixar a espessura de 10 em 10 milímetros e um rasgo na largura de 3 milímetros. Então tem que prever essa situação. Então ele dá um deslocamento aqui de 15 milímetros para fazer o rasgo com a largura de 5. Tá? Então vamos nessa. Vou fazer passo a passo aqui, pessoal, para vocês compreenderem aqui a usinagem. Olha só, vou dar um ciclo start. Ó, chamei o programa. Vocês podem acompanhar tanto aqui o G-Code ou aqui no programa onde é que foi editado. Ó. Opa, tá longe, mas já chamou lá próximo. Lá na... Calma aí. Aqui, ó. Chamou a ferramenta. Na verdade, eu tinha que chamar a ferramenta aqui primeiro, pessoal. Poderia ser chamada a ferramenta lá na referência e depois chamar lá o G0, X100 e Z100. Ó, ligou a máquina. Começou a ligar a máquina. Sentido horário. Agora vai ter o limite de rotação até 800 RPM e ligar o fluido refrigerante. Tá na linha, no bloco N40 aqui que tem o M7 que liga o fluido refrigerante. Aumentou a rotação da máquina. Quando cair nessa linha G00, vai lá em X90 e Z5. Vai chegar aqui, ó. Agora vai chamar o comando G77. Tava com 92, já está usinando aqui com 90, X90. Numa distância de 170 milímetros.
Ó, volta lá. Aqui eu estou fazendo passo a passo. Depois eu vou deixar a animação contínua aí para vocês. Ó, avança em 84 e desloca através do G77 uma usinagem de menos 170 milímetros em Z. O último passo aqui para finalizar a usinagem com 80 milímetros. Ó, o que vai acontecer, pessoal? Quando cair aqui na linha de programação 130, ele vai afastar daqui onde é que está em 5 milímetros em Z. Ó, afastou. Agora vai trocar a ferramenta, vai chamar a ferramenta T0606. Trocou a ferramenta, a máquina está configurada, quando chegou lá na linha de programação T06, vai lá na posição 6. E agora vai lá em G00, X80 e Z0. Ó. Está deslocando até 165 milímetros, 10 milímetros de profundidade a cada 15 milímetros. Voltou lá na posição inicial. Afasta-se da peça e desliga a máquina, termina. Então, olha aqui, ó, a cada 15 milímetros, então nós temos 10, 15, 25, 30, 45, 60, 1, 2, 3, 4, 120, 135, 145, 150, 160, 165. Então, o 165 vai finalizar aqui, ó, nessa aresta que eu informei lá na... Vamos voltar aqui na programação. Vamos mudar aqui. Nós falamos que ia fazer uma usinagem com Z-65. Aqui tá certo. Deixa eu só mudar aqui 170. Vamos colocar 180. Então quero que faça usar menos 180. E aqui eu vou dar um alterar. Ó, eu fui em cima da informação, editei que eu quero a nova informação e agora eu clico em alterar. O que eu vou alterar aqui, pessoal? Bom, deixa eu deixar contínuo aqui só para vocês visualizarem o funcionamento da máquina. Agora de forma contínua. Olha só, vou referenciar a máquina. Perceba que está na posição 6. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Material bruto. E vou dar um ciclo start. Ó.
Isso aí, pessoal. Então, olha só, Luiz. Você me questionou antes a distância, então eu configurei aqui com 5 milímetros lá na parametrização da ferramenta que está instalada na máquina. Eu vou fazer o seguinte, e se fosse só, se eu quisesse que fosse faceando, se bem que vai sobressair aqui essas informações, mas eu vou mudar, alterar lá no programa, vou colocar, aqui eu falei que era 15 mil, que é 15 milímetros desse zero em Z até o ponto final. Então, se é 15, a partir daqui 0 e 15, e se eu colocasse que fosse tirado de 2 milímetros, qual que seria a informação que eu colocaria em que? Bem, se eu quisesse que tirasse de 2 em 2 milímetros, qual que é a informação que eu coloco em que aqui? O P e o Q, ele tem que multiplicar por 1000, que é em milésimo. 2000. 2000, ó. Então olha só o que vai acontecer se eu colocar 2000 aqui. Então a cada 2 milímetros ele vai dar essa profundidade. Então, antes estava a cada 15 milímetros, ele descia 10 milímetros e recuava, ia lá em 15 milímetros, avançava 10 milímetros e recuava. Então aqui 2 milímetros vou dar um alterar. Olha o que vai acontecer. Peça usinada, material bruto, show de bola. Ó, antes eu tinha colocado 170 aqui, só alterei aqui para 180. Aqui o programa tá correndo normal também. Ele tá indo 4 vezes, de 2 em 2,5, recuando. Bem rápido, aquele R2.5. Então tá indo, voltando até a altura de 10 milímetros. Olha só o que por isso que é um ciclo para faceamento e ciclo de canais. Então, eu poderia fazer esse faceamento aqui até lá a periferia, até o centro, utilizando uma ferramenta de corte, a direita, específica para esse tipo de faceamento. E agora se eu colocasse colocar a cada 30, vocês vão ver aqui, ó, mudar o que? A distância dos canais numa largura de 5 milímetros. Vamos dar aqui um prog e vamos alterar, cara. Ó, sempre quando quiser editar, pessoal, se vocês quiserem editar, vocês clicam aqui nessa opção módulo de edição, cliquem em prog e daí vocês conseguem navegar aqui com a seta. Então, aqui, prog, show de bola. Aqui vou colocar aqui 30 mil, cada 30 milímetros. 30 mil milímetros. 30 mil milésimos de milímetro. Personal, daí fechou, pessoal. Acho que por hoje vamos finalizar por aqui. Sugestão é que nem eu comentei nas aulas anteriores, para esse tipo de conteúdo, quem conseguir fazer o download do software,
não alterei. Sugiro que refaçam essa programação aqui, ou tentem fazer outras programação, vão brincando, quem consegue. E o pessoal que está com dúvida ainda quanto a essa parametrização do código G75, busque outras informações, talvez na internet, ou reassista a aula, beleza? Deixa eu ver aqui. Eu fiz caca. Prog, edição, eu quero propor 30 mil. Aqui, 30 mil. Alterar. Agora sim. Fechou, meus amigos? Então, vou comentar aqui novamente. Nas aulas que vêm, vocês vão ver que vai facilitar, tá? Então, aqui, diferente daqueles 15 mil lá, coloquei aqui 15 mil, que a cada desse ponto zero aqui da face, né, que nós tomamos como zero em Z, ele deslocava 15 mil milímetros numa profundidade de 10 milímetros no raio. Então, aqui nós estamos com 80 e aqui 60 milímetros. Dessa distância até aqui, 60 milímetros. Tá? Olha ali, ó. 80 milímetros aqui, 60, aqui 80 e 60. Tá? Tranquilos, meus jovens? Então, dou por encerrada a aula de hoje. Não vou sobrecarregar vocês. Espero que vocês tenham compreendido esse novo comando, mas nós vamos retomar nas aulas futuras. Então, fiquem tranquilos quanto a essas atividades online. Beleza? Um abraço, pessoal. Tenham uma boa semana e bom final de semana também. Até mais. Qualquer situação, podem entrar em contato comigo ou com o Lucas, aí que estamos à disposição aí para auxiliá-los. Beleza, falou. Beleza, falou. Campo de